Salve, salve galera, cobertura especial das 6 horas de São Paulo do WEC aqui no estúdio do Motorsport.com, diretamente de Interlagos, um oferecimento I Love Prio. Energia humana gera energia, estou aqui na companhia de Guilherme Longo e recebendo ninguém mais, ninguém menos que Nicolas Costa. Nicolas, seja bem-vindo. Queria perguntar para você o quão especial é essa etapa na temporada de estreia no WEC, claro, voltando a correr no Brasil. Bom, primeiramente, bom dia, obrigado pelo convite. É a realização de um sonho, né? Quantas vezes, né, eu não vi pela TV, todos nós aqui, né? Um campeonato mundial em Interlagos, até nossos representantes brasileiros, né, fazendo história aqui. Ayrton Senna, Felipe Massa, até no próprio WEC, né? E tá hoje no Mundial representando o Brasil, ainda mais para uma equipe como a McLaren United Autosports, é incrível, né? Tem que me beliscar todo dia aí pra... Gostei do United Autosports, tá integrado aí. Já tá na família. Inclusive, sobre essa questão da tua história com o Interlagos, você comentou essa semana, né? Que a última vez que o WEC passou por São Paulo, você acompanhou a corrida num lugar diferente, aqui do kartódromo. Pois é, acompanhei do kartódromo, porque não tinha ingresso, não tinha passe, não tinha nada, e queria ver os carros, né? Eu lembro que na época tinha os Audi Diesel e etc, que era muito engraçado, porque parecia que os GTs estavam passando mais rápido do que eles, porque o Audi não fazia barulho, né? Mas era o contrário. O Audi estava passando o GT por fora, sem tomar conhecimento. Aqueles carros eram muito rápidos, né? Mais rápidos, acho que hoje em dia, até o próprio Hypercar. Então, era impressionante, né? Era impressionante. Era no pau comia naquela época, mas era bom. Essa questão do som é engraçado, porque nos Hypercars de hoje você vê essa diferença também. Se compara Ferrari, Cadillac, o som é bem diferente. E como é que tá sendo correr com o McLaren GT para você esse ano? Tem sido um aprendizado enorme, óbvio que desde a primeira etapa a gente teve uma ótima performance. Então, o lado de performance sempre tem sido muito bom, mas a gente tem aprendido a trabalhar com o carro, a integrar o carro às regras do WEC, que é o principal, né? Tem muita eletrônica nova envolvida no WEC, na questão do BOP, o Torque Sensor and Drive Shaft, que é com uma parte de como eles regulam o BOP ao vivo do carro, né? Isso tem sido complicado de desenvolver, mas ao mesmo tempo legal ver a evolução da equipe nesse sentido. A gente tem trabalhado muito nessa parte eletrônica e tem dado fruto, eu acho, né? A gente tem estado bem competitivo aí, apesar de alguns dos resultados não mostrarem resultados finais por, enfim, questões externas que a gente podia controlar. Mas tem sido um prazer. E você fala muito, né, sobre a questão do quanto que o carro é diferente, né? Principalmente comprado no ano passado, estava correndo de Porsche, estava fazendo algumas etapas também da Endurance Brasil. Como que está sendo a adaptação ao carro? Tá fácil de entender como é que ele funciona, de se integrar ao carro? Agora eu já entendo bem, né? Mas, digamos assim, o primeiro treino que eu fiz com o carro, eu fiquei um pouco assustado. Porque tudo que eu achei que ia funcionar, não funcionava. E aí eu falei, caramba, né? Tem que dar um passinho para trás aqui, estudar um pouco, entender o carro, e fui analisando bastante coisa e consegui achar uma direção aí de que ele funcionava, mas hoje está todo mundo bem adaptado ao carro. Queria te perguntar como é que está sendo a questão do mindset, porque você competiu muito tempo na Porsche Endurance, competiu no Sprint com sucesso avassalador, campeão da Porsche Sprint, e agora voltando a correr de Endurance com um companheiro a mais, porque na Porsche Endurance você dividia o carro com uma pessoa, via de regra. Agora, você e mais dois. Como é que é essa alternância de mentalidade? Porque quando você está sozinho, é querer matar no bom sentido a concorrência. Agora você tem que dividir dado, como que é isso? Você tenta trabalhar mais em equipe, né? Pensar menos no pessoal e trabalhar mais o longo prazo, a equipe como um todo, né? Então é um mindset completamente diferente. O carro não é só para você, o acerto do carro não é só para você, porque a gente não consegue mudar no meio da corrida. Tem que ser um meio termo, até a posição do banco é um meio termo. Sim. Mas é bem legal, porque... Tem muita diferença de altura entre vocês, companheiros? Bastante. Os companheiros de equipe são bem altos, né? Tem quase 1,90 m, 1,87 m, 88 e eu tenho 1,73 m, né? Então tem uma certa diferença, mas querendo ou não, a gente achou uma posição ali boa para todo mundo dentro do carro, que tá legal. Mas é isso aí, entender como funciona cada piloto, qual a prioridade de cada um e tentar desenvolver melhor em cima do que cada um precisa, né? Quando você fala do acerto, no seu caso específico agora com a McLaren United Autosports no WEC, como que tá sendo essa integração com os companheiros? Do ponto de vista de um gostar de um carro mais traseiro, mais dianteiro, vocês relativamente estão ali sincronizados e harmonizados com a pilotagem entre si?
Sim, a gente se entende. Eu acho que, por exemplo, o Gregoire prefere um carro mais traseiro. Eu prefiro um carro mais neutro para levemente dianteiro, porque eu acho que é um carro mais constante, né, que consome menos pneu. Mas são diferenças pequenas. No final das contas, eu tento não pensar nisso. E do jeito que o carro tá, sentar e guiar ele. Fazer o melhor possível com o que a gente tem. Às vezes é até uma condição um pouco fora do nosso controle, digamos, muda um pouco a condição climática, a pista esquenta, o carro fica traseiro. Cara, dá seu jeito. Tipo, você tem que saber guiar um carro traseiro, um carro dianteiro, um carro sem uma roda e fazer o melhor que você pode, né? Nicolas, aproveitando assim, esse momento da volta para o WEC em São Paulo também ajuda a recriar um pouco a cultura do endurance no Brasil, que estava perdendo um pouco de força. Então, explica para a galera que está assistindo a gente como é que funciona também a questão de planejamento de uma etapa, porque envolve mais pessoas, a equipe, né? A McLaren United tem 2 carros, vocês trabalham em conjunto, vocês dividem telemetria. Como é que funciona o planejamento de uma etapa mesmo do WEC? Olha, eu acho que não é tão diferente de um campeonato, digamos assim, sprint, né? Uhum. A maior questão é a durabilidade do carro, a quantidade de set de pneus, de stints que você vai fazer. Talvez pensar um acerto que vá priorizar o longo prazo mesmo do carro, né? Você fazer 40 voltas com o mesmo pneu. E obviamente existe uma gestão um pouco maior na questão de pessoas, né? A gente tem aqui mais ou menos 35 pessoas no time. Em Le Mans eram 83. Então, para você gerir tudo isso não é fácil. Porque existe uma questão toda de engenharia, óbvio, mecânico, os engenheiros, a parte do catering, patrocinadores, logística. É mais complicado do que parece, né? Mas é aquela fórmula mais ou menos trabalhada no automobilismo como geral, né? Eu queria te perguntar, como é que funciona um stint longo? Porque você citou aí, né? Eventualmente você fazer 40 voltas com o mesmo jogo de pneu. Como que o piloto consegue fazer essa tirada de pé, se é que dá para chamar dessa forma? Porque a gente vê, inclusive, transmissão de Fórmula 1, tá administrando o pneu. E eu fico imaginando, se eu tivesse ali com o cara atrás de mim, eu ia sentar o pé, como que é isso? Então, aqui não é que a gente tem uma limitação no que a gente pode definir de stint longo, que ele não existe praticamente. A gente tem 2 tipos de combustível no carro. Tem a gasolina, que está lá dentro do tanque, que, beleza, não é medido pela categoria. E tem a energia. A gente tem um tanque virtual, que é medido em megajoules, que é a medida que eles escolheram. E a gente sai, vamos dizer um número aí, com 680, 670 megajoules no nosso tanque. Aquilo dura mais ou menos de 43 a 47 minutos, dependendo do BOP. Vocês vão te dar um pouco mais, um pouco menos. E aquilo é um stint. Se aquilo zera, você toma uma penalização. Então, o stint é dependente muito do que você tem de energia. E, teoricamente, a gente conseguiria fazer mais do que isso com gasolina, se a gente enchesse o tanque. Sim. Conseguiria fazer 1 hora, talvez 1 hora e pouquinho. Sim. Mas a gente fica limitado aí com energia. Mas a gente tenta parar, economizar principalmente pneu, um pouco de energia. Então, quando a gente fala fazer a gestão do pneu, é andar o mais rápido possível sem que você tenha nenhum tipo de deslize, sem você esfregar o pneu no asfalto de fato, tentando ser o mais gentil com eles, virar o volante devagar, para você botar a carga no pneu de forma gradual. Isso tudo ajuda a vida útil do pneu a se estender um pouco mais e também a calibragem não subir mais. Então, um bom piloto é o cara que consegue andar rápido sem ser agressivo, pneu, digamos assim. Sim. Né? Inclusive, você mencionou na questão do tanque virtual, esse foi o grande drama do final das 24 horas de Le Mans, né? A Ferrari cruzando a linha de chegada com quase 1% ali no tanque, e era a grande história, né, ali daquele fim de semana. Sim, uma pergunta um pouco mais aleatória agora. E quando dá vontade de ir no banheiro, como é que vocês fazem isso? Tem um planejamento nutricional prévio? Eu vou responder essa, mas só aproveitando a deixa aqui da Ferrari, chegando com 2%, a gente teve o vencedor das 6 horas de Spa, que na verdade foram 8 horas de Spa, né? Que foi a Porsche. Teoricamente, quando a gente viu na tela, eles chegaram com 0% de energia. Eles teriam que ser desclassificados. Porém, tem no zero, ele não é um zero, né? Começa 0.9, 0.8. Decimal ali. A Ferrari chegou com 2 e pouco por cento, 2,5%, 2.2%, não sei.
Porsche chegou na linha de chegada, o Porsche vencedor das 6 horas de Spa, com 0.2. Nossa. Limite do limite do Mentira, foi o Porsche segundo colocado. Porque ele teve que fazer a gestão nessa última volta e perdeu a posição para outro Porsche. Caramba, eu não sabia disso aí não. 0.2. 0.2 megajoules, a gente tem 680 no stint. E na hora que Não é vocês tipo batem 60 o olho- litros de gasolina. Tem um zero a mais, é muito pouco, são 30 metros. Mas na hora que Sim. vocês batem o olho, essa informação da casa decimal já aparece ou a FIA que faz essa inspeção? Não, a gente tem no carro. Tá, mas as equipes rivais, no caso. Sim, a equipe consegue ver no computador dela. Tá. Isso é Mas interessante. foi um pouco de gestão bem eficaz, mas também um pouco de sorte, porque Risco. você não tem como controlar 30 metros de Sim. eficiência do carro. É. É muito difícil, né? Mas voltando ao banheiro. Assim, se der vontade, é vontade número 1. Porque a gente toma muita água, né, o tempo inteiro, e às vezes você exagera e né, é raro, mas pode acontecer. Nesse caso, não é muito fácil você conseguir ir ao banheiro. Se você tiver que fazer, vai ter que ser no carro. Não tem jeito. Mas o cinto é muito apertado. E com a força G é difícil fazer. Eu sei porque eu já fiz. Então, a melhor situação seria um safety car, que você dá uma afrouxada no cinto, relaxa e consegue. Mas pode acontecer, tem diversos casos, muitos pilotos que tiveram que ir no banheiro no meio de uma corrida longa. Mas é mais no início do stint, porque depois quando você começa a suar, de certa forma você está perdendo líquido também, Sim. né? E aí não dá mais Tem vontade. adrenalina também. É. Mas tem um planejamento nutricional para um fim de semana de corrida, imagina. Tem. Até para não ter qualquer Mas a risco. gente tenta se hidratar o máximo possível. E não só de ir no Isso é banheiro, perigoso, você tá né? inteiro também. Sim. Né? Aguentar o tranco. Com certeza. Que a gente tá falando, é um campeonato que a maioria de provas são de 6 horas, mas a última etapa que vocês fizeram foi Le Mans. Então, 24 horas é um negócio ainda mais absurdo, né? E falando nisso, como que foi a sensação de correr as 24 horas de Le Mans? Não foi o melhor dos resultados, né, pra vocês, mas como é que foi estar ali, participar dessa prova que é tão icônica pro esporte motor? Olha, Guilherme, o resultado final realmente não foi o esperado, né? A gente tem uma falha mecânica a 4 horas do final. Mas a prova como um todo e a nossa performance como um todo é uma dessas provas que, assim, o resultado não reflete o que a gente fez, sabe? A gente liderou a prova por quase 2 horas. Sim. Imagina, uma equipe com 3 pilotos estreantes, uma equipe estreante com carro GT, com carro estreante no campeonato. Liderar alemão por quase 2 horas é uma baita de uma vitória, né? Sim. E a gente estava na briga franca pelo pódio até o carro abrir o bico, que foi, a gente já estudou o que aconteceu, foi uma consequência de uma coisinha pequena que foi se tornando uma coisa maior, em uma corrida tão longa, acabou tendo uma consequência maior. Uma corrida de 6 horas não teria quebrado, por exemplo. Sim. Então a gente sai de lá de cabeça erguida, assim, foi um baita de um sonho, né, poder participar Le Mans, mas principalmente para mim, Nicolas, participar em Le Mans, ter liderado a prova pessoalmente, que eu liderei também a prova quando eu estava no carro, não ter batido o carro, não ter tomado penalização, não ter feito nada de errado, ter competido com os melhores pilotos lá de forma franca, inclusive de madrugada, chovendo, com neblina, Sim. sem dormir, foi uma baita vitória, né? O resultado final, de novo, não traduz o que a gente fez lá, mas foi muito especial. Você aguentou? Esse relato é legal, pô. Inclusive você falou, né, sem dormir. Você aguentou o tempo que a McLaren ficou na prova, você ficou sem dormir? Então, eu tinha mais ou menos ali 3 horas para dormir de noite. E eu deitei, quando eu fechei o olho, que eu entrei naquele sono pesado, mudou a estratégia do carro, foram lá, me sacudiram. Que sacanagem. Bota o capacete, o carro tá entrando. E aí eu acordei pior do que eu fui dormir, né? Era melhor ter emendado, se soubesse, né? E sem saber onde eu tava, assim. Falei, o que tá acontecendo? Não, calma, quem são vocês, né? E em 4 ou 5 minutos de eu estar dormindo, eu tava de capacete na frente do carro, assim. Cara, Nossa. Saindo do box, chovendo, neblina, não enxergava nada. Falei, o que tá acontecendo, né? Porque quando eu fui dormir... Quer dizer, quando eu fui dormir... antes não tava nem chovendo. Mentira, tava? Não lembro mais. Eu estava numa situação melhor, digamos. sim. E eu falei, meu Deus, eu acabei de acordar, onde é que eu tô? Né? Caos. Não vi um palmo à minha frente, mas foi super legal. Acho que essa dificuldade de Le Mans faz parte da graça, né? Pode. Sim. Quando você não faz nada de errado, né? Mas, Nicolas, queria até aproveitar o gancho do que o Gui introduziu, né? Prazer de correr em Le Mans, correndo aqui em Interlagos com o WEC. E você tá com uma marca e uma equipe muito importantes também. McLaren, United Autosports, perdão. Relação com o Zac Brown. Como é que tá sendo esse universo todo com uma marca tão icônica, um cara também muito importante no automobilismo?
Tá sendo muito legal, né? A McLaren é uma equipe tão importante para nós brasileiros, né? Tem tanta história com o Brasil diretamente, né? A gente conquistou, assim, se não me engano, são 5 títulos mundiais com a McLaren na Fórmula 1. 2 do Sim, Emerson. 2 do Emerson, 3 do Senna. Não sei quantas vitórias, sem contar outros campeonatos aí. São 4, na verdade, né? Porque o Emerson ganhou um de Lotus. Tá certo. É verdade. Mas é bastante, né? Sim. É bastante. E pra mim é uma super honra, né? Baita de um sonho poder representar uma marca com a McLaren, mas não só isso, mas a United Autosports também tem uma história incrível, né? Os 2 donos, que é o Richard Dean e o Zac Brown, são ligados à McLaren. O Zac mais conhecidamente aí, né? Mas poder estar nesse meio é muito legal. Por exemplo, eu fui convidado para ir no GP histórico de Mônaco. E tava lá com o Zac, tava eu, o Zac, o Lando Norris, tava o Alonso e eu. Falei, legal, né, cara? Foi bem legal. Então, é o tipo de coisa que não tem preço, sabe? Pegou umas dicas de Le Mans com o Alonso ou não? Peguei nada. Ficou encabulado? Fiquei quietinho. Nem teve coragem de pedir uma foto. Não, Cara, sabe que eu não gosto de tirar foto com os pilotos? Justo. Eu não tenho esse hábito. Sim. Eu admiro muito, sou fãzaço do cara, mas não tenho o hábito de lá pedir uma foto. Mas não só pra piloto, pessoas no geral, eu acho legal, mas não tenho tanto esse hábito. O único cara que eu vi, ou um dos, que eu vi, eu falei, eu tenho que tirar uma foto com esse cara, custe o que custar. Foi o Alex Zanardi. Pô, mas é que o Zanardi transcende, né? Ele não é Zanardi, só piloto. Zanardi, assim, é um dos meus ídolos. É o Ayrton e o Zanardi pra mim. Os dois estão ali. O Zanardi transcende o automobilismo. Eu acho que a história de vida do cara é muito mais impactante do que ele fez no automobilismo, mas também sendo piloto é mais impactante ainda pra gente que gosta disso. E eu pude dividir a pista com o Zanardi. Em 2016, no Italiano GT, e ele tava assim, uns 5 boxes pra lá, e eu tava falando com o meu engenheiro, eu tenho que tirar uma foto com esse cara, vou ter que tirar, não tem jeito. Ele falou, poxa, eu era o engenheiro dele na Fórmula 1, vamos lá que eu te apresento. Caramba, você não sabia disso. Eu não sabia disso, né? E aí foi no dia antes da final do Campeonato Italiano GT, que eu tava liderando, né? Levei meu capacete lá, falei, isso pode tirar foto comigo. Ele foi super simpático, o autódromo inteiro queria tirar foto com ele. Ele autografou meu capacete, né? E no dia seguinte eu corri com aquele capacete e fui campeão. Depois eu aposentei ele. Eu tive a chance de entrevistar o Zanardi na Rio 16. Quando ele conquistou uma medalha, acho que era medalha de prata, foi no aniversário de 15 anos do acidente dele. E ele tava, super emocionado, porque ele tinha um histórico em Jacarepaguá também e tal. De fato, é uma pessoa que transcende muito o esporte. Mas voltando na questão da McLaren, a McLaren e a própria United, né, estão presentes em muitas categorias. A gente está aqui hoje no WEC, mas tem Fórmula 1, tem Fórmula E, tem Indy, tem o Supercars australiano. E como é que funciona essa dinâmica também? Tem muito intercâmbio entre vocês, entre as equipes, os pilotos, engenheiros? Você chegou no Zac Brown e falou, escanteia esse Lando Norris que eu quero testar esse carro de Fórmula 1 aí, ou não chegou a pedir? Me põe na Fórmula E. Não cheguei nesse ponto ainda. Até agora, sinceramente, o cronograma é tão corrido de todo mundo, né? O próprio carro não volta para a fábrica quase o ano inteiro, né? Volta 2 vezes por ano, que eu não consegui ainda ter esse crossing com as outras categorias, mas assim como eles também estão no cronograma super corrido. Mas óbvio que é tudo interligado ali, e eu acho que fazendo um bom trabalho aqui, por que não? Pode abrir portas em outras categorias, sim. Bom, tem mais uma pergunta específica sobre o WEC, mas antes temos um recado muito importante. A Prio é a maior empresa independente de óleo e gás do Brasil, especializada em produção em campos maduros. Com quase uma década, a empresa não tira o pé do acelerador e já patrocina mais de 40 projetos culturais, sociais e esportivos, por meio da plataforma I Love Prio. Entre eles, o piloto Nicolas Costa e a McLaren, via United Autosports. Para a Prio, a agilidade é fundamental, planejamento e estratégia são essenciais e o cuidado com pessoas e processos é prioridade. Só assim é possível alcançar a alta performance. Prio é energia, é eficiência, é autoesporte. Para saber mais, segue lá no Instagram, @ILovePrio. Nicolas, como é que tá sendo dividir o paddock com caras como, a gente falou, né, Zanardi e tudo mais, mas pô, tem Valentino Rossi, Button e tudo mais. Em Le Mans eu sei que foi uma maluquice, Interlagos também, aí com alguns momentos de fãs malucos, mas pô, é uma experiência diferente como que tá sendo pra você, e você brilhando nesse contexto, liderando 24 horas de Le Mans e tudo mais. Bom, tá sendo incrível, né? Você
primeiro briefing do ano que eu cheguei, tava todos esses caras assim, lado a lado. E eu, né, que recém saído da Carreira Cup, tava aposentado até, não sei, 2 anos e meio atrás. Falei, caraca, olha com quem eu tô correndo agora, né? Que loucura. Na primeira etapa eu tava um pouco intimidado, porque, óbvio, que são os melhores pilotos do mundo. E será que eu vou chegar e vou honrar a minha vaga aqui? Vai lá e crava os caras. Tem essa não. Então, mas o curioso foi que no primeiro treino livre do Qatar eu fui o primeiro tempo. Eu falei, opa, acho que vai dar bom isso aqui. Tem coisa boa aí. E até agora a gente foi bem competitivo, óbvio. Tem hora que você tá no topo, na sessão seguinte você já não tá. O campeonato é extremamente competitivo, mas só de você estar no meio, competindo frente a frente com esses caras, é uma baita de uma vitória. E a importância da Prio nesse contexto de viabilizar essa empreitada sua no Campeonato Mundial de Endurance, te acompanhando desde a Porsche também, como que tá sendo isso? A Prio é essencial, né? Além de um grupo de amigos lá hoje em dia, eu tenho grandes apoiadores e meus incentivadores para sair da aposentadoria, né, do automobilismo. Isso é até legal você contar para a galera que porventura não conhece a sua trajetória. Você começou quando? Parou quando? Voltou quando? Vou resumir aqui em 1 minuto, que é difícil. Eu comecei a correr em 2001, fui direto até 2012, quando eu fui campeão europeu, campeão italiano no mesmo ano, ganhei o troféu Michele Boreto, capacete de ouro, perdi meu patrocínio e tive que parar de correr. Parei por 1 ano. Voltei a correr esporadicamente, fui na ProMaster nos Estados Unidos, fiz quase uma temporada completa. E quando eu ia fazer a temporada completa, compraram minha vaga. Chegaram, tinha um acordo já com a equipe. Os caras, pegaram meu assento e, de novo, fiquei sem correr. Dessa vez foram, 6 meses, um período menor, porque me ligaram, tive uma outra chance de entrar no programa de pilotos da Lamborghini. Fui correr no Japão, tava com um baita de um contrato com a Nissan para correr lá, super contente, e aí criou-se um vírus. Criou-se um vírus? Criou-se um vírus no ar e alguém comeu um morcego, né? Alguma coisa assim. Não era a sua história? Pelo que consta é isso. E aí, todos os estrangeiros que não tinham residência no Japão perderam seus contratos, isso foi em 2020, né? E, de fato, eu voltei para o Brasil com uma mão na frente e outra atrás e já desacreditado do automobilismo, 3ª vez que eu parava de correr. E eu precisava viver de alguma coisa, né? Precisava ganhar dinheiro, pagar conta. Sim. E comecei a trabalhar com compra e venda e intermediação de carros de luxo. Fiz a minha própria loja, meu próprio negócio. Loja é uma palavra forte porque é online, né? Mas e-commerce, é isso aí. Até que 2 anos e meio depois, eu já tinha amizade com o pessoal da Prio. A gente estava conversando, tomando um café e... Por que a gente não faz uma coisa junto? Você tá parado, você é um dos melhores pilotos aí que já... Júniors, né? Que já passaram, que não teve a sua chance. Vamos fazer alguma coisa, começar pequeno, né? E aí eu fiz 2 corridinhas de Carreira Cup na categoria Challenge, Sport. Retomar ali o negócio? Inclusive, teve corrida que eu nem larguei. E você já conhecia o Denner de antes? Não conhecia. Então fiz 2 anos na Endurance, que eram... Um ano foram 2 corridas, outro ano foram 3 corridas. Que eu, assim, esporadicamente corria, né? Não dá pra chamar de uma volta, porque treinava na sexta, dava 10 voltas e ia correr. Muito espaçado, cara. Muito espaçado. Até que em 22 a gente falou, cara, vamos tentar fazer o campeonato sprint. Eu não sabia se eu tinha esse fogo ainda dentro de mim, né? De fazer um campeonato sozinho, um campeonato de 12 provas, de corridas curtas, que é tudo que dá, assim, né? Tem que ser mais agressivo. Mas depois da primeira prova, a chama já voltou, sabe? E, inclusive, eu tive que tirar um pouco a agressividade que eu tinha dentro de mim. Na primeira prova eu fui bem agressivo, queria vencer a qualquer custo. Porque eu estava tanto tempo parado que... Não sei se vocês lembram, mas eu estava brigando pela vitória ali com o Werner, né? Sim. Foi uma disputa acirrada. Mas tinha tanto tempo que eu não disputava uma corrida sozinho, uma vitória... Talvez uns 7 anos, alguma coisa assim,
que eu falei, cara, ou eu vou bater ou vou vencer essa corrida. Eu não tava pensando no campeonato ali. Depois eu voltei um pouco a mentalidade, venci a corrida, tirei um peso muito grande ali das costas. O Werner é um piloto agressivo também, Sim, então tem que saber onde passar. Não, com certeza, mas a gente os dois fomos agressivos, Sim. mas foi super fair play a disputa, né? Sim. Como foi o ano inteiro com a galera ali. Mas se não fosse a Prio, de fato, eu não teria essa volta. Eu não diria nem só pelo apoio financeiro. Eu não estava buscando isso. Um estímulo. Eu estava buscando outras coisas. Trabalhando, focando em outra coisa. E eles me deram não só o apoio para eu conseguir voltar a correr, mas o estímulo para eu fazer isso. E a gente teve uma ascensão meteórica, né? Em 2 anos, pode-se dizer. Seu campeonato sprint é sacanagem. O título ano passado foram o quê? 7 vitórias em 12 corridas, uma coisa assim? Foram 7 vitórias e 4 pódios. Não, 4? 3. Mas enfim. Quase a totalidade 4 do campeonato. vitórias, 3 pódios, uma corrida eu abandonei por uma falha mecânica. Então, que eu estava no pódio também. Então foi um ano bem acima da minha expectativa pessoal, mas vejo na Prio hoje como uma grande família ali. Pô, legal essa história. Gui, tem alguma pergunta final aí pra gente encerrar o papo? O Nicolas tá com uma série de compromissos aqui. Vamos falar um pouquinho então, projetar assim, você vê que o teu futuro tá nisso, tá no mundo do Endurance agora? Sim, eu tô muito feliz aqui no EC. Se eu tiver a possibilidade de continuar aqui, com certeza eu quero. A gente sabe que o automobilismo é um meio complicado. Sim. Que nem Você tudo, sabe bem, nem né? tudo é performance. Mas no que depende de mim, isso aqui é um sonho. E o que eu puder fazer para continuar aqui, óbvio que me mantendo aberto para outras categorias, né? A maioria dos pilotos aqui faz mais de um evento por ano. Eu com certeza vou abraçar a oportunidade. Mas só voltando e falando um pouquinho da Prio aqui, um final que eu queria falar. Não só na minha vida, mas acho que na vida de diversas pessoas a Prio faz muita diferença. Porque a Prio apoia diversas causas Projeto social, culturais, sociais, esportivas. A gente tem um time paralímpico muito legal, que foi um projeto que, graças a Deus, eu tive um pezinho para poder introduzir lá dentro. Inspirado no Zanardi também? Né? Totalmente, cara. Eu acho que o pessoal tem uma história de vida tão forte e de uma superação tão diferenciada em relação aos nossos problemas, né? Sim. A gente acha que a gente tem problema, até a gente ver o que eles superaram e onde eles estão hoje, né? Participando de uma Paralimpíada e etc. Mas causas sociais também. A própria empresa tem uma mentalidade muito forte com o trabalho dela, né? A empresa está voando por conta das pessoas que estão lá dentro, pela mentalidade de trabalho e mentalidade vencedora que a empresa tem. Então, para mim, a Prio é muito mais que um patrocinador, como eu disse, é uma família, mas eu tenho muito orgulho de estar lá dentro, representando eles também, porque todo mundo que está lá é o melhor no que eles fazem. Por isso que a empresa hoje é líder no mercado de óleo e gás independente do Brasil. Não, mas esse destaque é muito importante, né? Porque às vezes a gente se foca na corrida, no aspecto desportivo, mas tem toda uma cadeia que é impactada pelo automobilismo, no caso específico, mas com os projetos sociais e culturais eu acho que é importante. Sim. Você sabe até melhor do que eu com a cobertura de Paralimpíada e o Nicolas destacar isso é importante. Eu tenho um braço acadêmico, né, e tal, a minha pesquisa é tudo voltado em Paralimpíadas, então para mim é duplamente interessante isso aí. Não, destaque importantíssimo. Nicolas, até estendemos aqui nosso prazo, mas queria agradecer o bate-papo e, cara, foi um prazer. O treino tá rolando, né? Deixa falar, não tem problema. Mas, ó, a gente conhece bastante a pista, né? Não precisa entrar no carro agora. A gente te incomoda frequentemente, incomodaremos mais vezes se você nos atender virtualmente, presencialmente, porque desde a volta dele na Porsche Endurance a gente tá trocando essa ideia e você sempre nos recebe muito bem, Nicolas. Bom, espero que vocês continuem me incomodando. É isso aí, galera. Bate-papo aqui com o Nicolas Costa e, claro, a cobertura especial no motorsport.com nas 6 horas de São Paulo. Um oferecimento I Love Prio, energia humana, gera energia. Até a próxima. Tchau, tchau.